Vitória da França por 3-1 para cima da Itália no San Siro lotado, fechando a fase de grupos da Nations League. Claro que as duas equipes já estavam classificadas para as quartas de final, então em termos de classificação não era um jogo tão importante assim, mas que garantiu a primeira colocação para a França, que agora vai para as quartas de final, assim como a Itália, e jogam apenas em março de 2025, mas traz um ambiente um pouco mais leve para essa França, que vive sim um momento conturbado. Vamos lembrar que Mbappé não foi convocado, a gente já fala um pouquinho sobre isso. Antes, repassando o que aconteceu na partida, a gente teve 2 gols do Rabiot de cabeça, ele marcou logo aos 2 minutos do primeiro tempo e depois fechando já o placar no segundo tempo. E o segundo gol da França foi marcado numa cobrança de falta do Lucas Digne, mas que foi considerado um gol contra do goleiro Vicario. Então 3 gols para a França, 2 do Rabiot, esse outro contra numa cobrança de falta do Lucas Digne. E quem marcou para a Itália foi Cambiasso, num passe espetacular, inclusive do Di Marco, que faz uma temporada espetacular, o lateral, o ala da Internazionale. É uma vitória que é muito importante para a França, porque vem no momento em que a equipe estava sendo muito criticada. Vale lembrar que no jogo anterior desta data FIFA, a França empatou com Israel em casa em 0-0. Então era uma França que precisava dar um retorno importante, especialmente por conta da situação do Mbappé. Na data FIFA passada, o Mbappé também não esteve com a França inclusive venceu os seus jogos, mas no momento ali em que ele estava voltando de uma lesão, acabou sendo poupado, mesmo tendo jogado pelo Real Madrid no jogo exatamente anterior, antes da convocação, e no jogo seguinte, após a data FIFA, mas entendeu-se que o jogador precisava descansar em algum momento, não forçar, e claro que existiu ali uma polêmica muito grande do Mbappé estar escolhendo onde forçar, e essa escolha seria pelo Real Madrid e não pela seleção francesa. Vale lembrar que o Mbappé, inclusive, é o capitão da seleção e não pegou bem o Mbappé não ter participado dos jogos, não ter sido convocado, né, não ter estado nessa última data FIFA. Nessa de agora, então, a gente teve o Deschamps dizendo que o motivo dele não estar, ou a escolha dele não estar no grupo convocado foi uma escolha do próprio treinador, do Deschamps. Ele não ia entrar nos detalhes de não ter chamado o Mbappé, mas que tinha sido uma escolha dele. Então se fala muito numa quebra de braço aí, de quem manda mais entre Mbappé e Deschamps nessa equipe da França, e claro que muitas críticas e polêmicas envolvendo esse ambiente, e depois de um 0-0 contra Israel em casa, a equipe vinha sendo muito criticada, e uma vitória para cima da Itália, 3-1 no San Siro, faz muito bem. O Deschamps até poupou alguns jogadores, o Theo Hernandes, por exemplo, não esteve em campo, o Dembélé estava machucado, o ataque foi com o Thuram e o Kolo Muani, os gols nem saíram dos jogadores de ataque, mas ainda assim uma França que devolveu o resultado da Itália, que tinha feito um 3-1 aqui na França, ainda, né, no jogo de ida dessa fase de grupos contra a seleção francesa. Então um resultado importante para fechar 2024 com um pouco mais de leveza nesse ambiente. Vale reforçar também que a França vence a Itália num grande momento da seleção do Spalletti. A Itália vinha de uma boa sequência, inclusive nos últimos 5 jogos, né, nos últimos 5 jogos na Nations League, eram 4 vitórias e 1 empate, uma seleção que vinha conseguindo mostrar uma consistência maior, com alguns jogadores crescendo um pouco mais, mas que acabou perdendo para essa França no San Siro. Para a gente falar um pouquinho do ataque dessa Itália, que eu acho que é uma das questões mais importantes dessa seleção do Spalletti, ainda vejo um pouco não é concentração a palavra, um pouco de eficácia nos atacantes da Itália. Para a gente ter uma ideia, a Itália marcou nessa Liga dos Campeões 13 gols, apenas 4 foram marcados por atacantes. A gente teve o Retegui, que inclusive faz grandíssima temporada na Atalanta, o artilheiro do campeonato italiano, tem 2 gols,
desses 14, o Raspadori tem um gol e o Moisanquim também tem um gol. Todos os outros gols foram marcados por jogadores de outras posições que não ataque. Di Lorenzo, Cambiasso, Di Marco, o próprio Fratesi, que tem 3 gols na competição. Então, claro que tem um lado bom de outros jogadores estarem aparecendo. O Cambiasso faz uma grande temporada, faz um grande início de história na seleção italiana. O próprio Di Marco também faz grande temporada. São jogadores que estão aparecendo um pouco mais nessa seleção do Spalletti, que melhorou, que tem uma coletividade que está evoluindo, mas no ataque ainda não encaixou, ainda não encontrou o seu homem-gol, aquele cara para muitas vezes ser a estrela da partida, ainda que, claro, o coletivo para essa equipe, para essa seleção italiana seja muito importante. Então vale essa observação para a Itália, não é uma equipe pronta, mas é uma equipe que melhorou bastante, que evoluiu bastante nesse ano de 2024 com o Spalletti, fazendo uma grande campanha na Nations League, né? Das 6 partidas, são 4 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, que é justamente essa deste domingo para a França. Então, as duas equipes agora voltam a jogar em março, nas quartas de final da Nations League. E uma observaçãozinha sobre o Donnarumma, que não foi titular porque sentiu uma virose intestinal antes do jogo e por isso não foi titular, mas deveria ter sido, algo que obviamente não vai tirar o Donnarumma dos próximos jogos do PSG, já que é o goleiro da equipe aqui de Paris. É isso, as duas equipes então voltando a jogar em março, e a gente vê como que essa Itália vai seguir essa evolução e como que a França vai voltar em março com o Mbappé, sem Mbappé. As coisas estão resolvidas, não estão resolvidas? A gente segue, claro, de olho nos resultados e em tudo o que acontece com as seleções, não só da França, mas também da Itália, gente.